Depois dessa aula, duvido você não saber mais resolver uma equação do primeiro grau. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Diego Moreira, bem-vindos ao canal DM Exatas. Te convido a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui tem aulas novas todos os dias. Então vamos lá pessoal, o que é uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é aquela equação que possui uma igualdade, dois membros, e o maior valor do valor desconhecido aqui em cima, a potência do maior valor é o número 1, ok? Ah, não estou vendo o número 1 aqui, professor, porque quando é o número 1 não precisa escrever, tudo bem? Então você já interpreta que tem o número 1 ali e ela é a equação do primeiro grau. A maior dificuldade de resolver a equação do primeiro grau é a forma com a qual ela é inicialmente ensinada. Normalmente o pessoal fala assim, tá aqui essa equação, 3x mais 2 igual a 8. Aí o professor fala, olha, você vai pegar esse 2, vai passar para o outro lado, subtraindo, porque ele está somando. Depois vai fazer a subtração, que no caso aqui dá 6. E depois vai pegar esse 3 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Que no caso vai dar 6 dividido por 3, 2. Beleza, né? Nada, beleza. Por que eu passei o 2 para o outro lado subtraindo? Por que eu passo o 3 dividindo? Por que eu não passo logo o 3 dividindo, depois o 2 subtraindo? Por que o 2 não passa somando também, né? Então essa história de passar para o outro lado, no começo, quando você decora o que é que deve ser feito, tudo bem. Você está ali estudando a equação do primeiro grau, praticando quase diariamente na escola, né, naquele mês em que o professor vai ensinar. Então você consegue se lembrar o que é que você tem que fazer em certas situações. Mas com o passar do tempo, você esquece quem você passa primeiro para o outro lado e por quê. Tudo bem? Então a melhor forma de você aprender isso é memorizando, é aprendendo como é que funciona a equação do primeiro grau. Olha para cá. Imagina que isso daqui é uma balança de equilíbrio, ok? Aquela balançazinha de equilíbrio. Tem um prato de um lado, um prato do outro. E para ela estar equilibrada, o peso que está aqui tem que ser igual ao peso que está do outro lado. Ou seja, aqui o x mais 2 tem que ser igual a 3, para que ela permaneça em equilíbrio. Se eu retirar esse 2 daqui, para descobrir quanto é que vale x, o que é que vai acontecer? Esse lado vai ficar mais pesado e vai baixar. Para que ele permaneça em equilíbrio, eu tenho que retirar 2 daqui também. Por isso que quando eu retirar o 2 daqui fica x, e quando eu retirar 2 daqui fica 3 menos 2, que é igual a 1. Tá vendo que é como se eu passasse o 2 para o outro lado e subtraindo? Mas na verdade você retirou 2 dos dois lados da equação para que ela permanecesse igual. Sabendo disso, pessoal, o resto fica mais fácil de você entender. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui x mais 3 igual a 8. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar dos dois lados o número 3. Visto que eu quero encontrar o valor de x, então eu vou subtrair 3 aqui e subtrair 3 aqui. Por quê? Porque 3 menos 3 é 0. Fica apenas o número x desse lado. E do outro lado, 8 menos 3, que é igual a 5. Ou seja, x igual a 5. E de fato, perceba que 5 mais 3 é igual a 8. E se for uma subtração? Da mesma forma. Em vez de subtrair o número 4, você vai somar. Vai fazer a operação contrária. Só que você vai somar 4 aqui e vai somar 4 do outro lado também, para que aquela balança continue em equilíbrio. Então eu vou ter aqui menos 4 mais 4, 0, que não dá nada, fica aqui, não influencia em nada. E 12 mais 4 igual a 16, ok? E de fato, 16 menos 4 é igual a 12. E se for uma multiplicação? E se eu tiver 3x igual a 21? 3x igual a 21. Nesse caso, meus amigos, como está multiplicando, eu vou dividir os dois lados por 3, porque a divisão é o contrário, a operação oposta à multiplicação. 3 dividido por 3 dá 1, fica apenas o número x. E 21 dividido por 3 é igual a 7. Tá aí, e de fato, 3 vezes 7 é igual a 21. E quando for uma divisão, x dividido por 3, né? O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar
os dois lados por 3, visto que a multiplicação é a operação oposta da divisão. Quando eu multiplico, ele se cancela, fica apenas o número x, e 4 vezes 3 é igual a 12. E, de fato, 12 dividido por 3 é igual a 4. Olha aí, resolvi 4 equações de forma bem rápida, apenas acrescentando ou subtraindo, multiplicando ou dividindo, ou seja, fazendo a operação inversa daquelas que estão na equação. Fazendo assim, você não esquece nunca. Quando tiver na dúvida se tem que passar para o outro lado, multiplicando, dividindo, somando, subtraindo, é só você olhar a operação que está e fazer a contrária. Tudo bem? Vamos ver mais exemplos aqui. Agora vamos subir o nível. Estamos misturando multiplicação e subtração. Por quem eu começo? A verdade é que você começa por quem você quiser. Porém, não vai ser prático dividir os dois lados por 2 primeiro. Por quê? Porque você vai ter aqui 1 dividido por 2. Se fosse o número par aqui e o número par aqui, tranquilo, podia seguir em frente. Mas como são números ímpares, vai ficar um número quebrado, vai dar um resultado do mesmo jeito no final, porém você vai ter mais trabalho, porque vai estar mexendo com o número decimais, tá bom? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer primeiro a soma em ambos os lados do número 1. Veja só, aqui vai dar 0, menos 1 mais 1 dá 0, e aqui dá 8. E agora sim, ó, vai ficar mais fácil se eu dividir os dois lados por 2. 2 dividido por 2 dá x, e 8 dividido por 2 dá 4. Tá bom? X igual a 4. Olha exemplo número 6. No caso aqui eu vou ter uma divisão e uma soma. Da mesma forma, posso até fazer a multiplicação primeiro, se eu quiser, mas eu vou começar pela soma, que eu aqui, por preferência mesmo, nesse caso não vai me influenciar muito a multiplicar todo mundo por 2, tá bom? Mas eu, por preferência, vou fazer logo a subtração, é mais fácil e rápido, ok? Então eu vou subtrair 3 de um lado, 3 do outro. Aqui dá 0, vai ficar desse lado de cá x sobre 2 igual a 9 menos 3, que é igual a 6. E aí, agora sim, vou multiplicar ambos os lados por 2. Daí eu vou ter, cancelando esse com esse, vai ficar x. E 6 vezes 2 dá igual a 12. Ok? Valor de x igual a 12. No exemplo número 7, perceba que eu tenho uma multiplicação, uma divisão em cima da variável, ainda tem uma subtração, certo? Também vou começar aqui pela subtração, vou me livrar dela. Vou somar o número 4 em ambos os lados. Vai ficar 3x sobre 2 igual, porque esse aqui vai anular com esse, menos 4 mais 4 é 0, igual a 6. E agora eu posso tanto ou multiplicar os dois lados por 2 ou dividir por 3, por uma questão de preferência mesmo, ou multiplicar ambos por 2. Vai ficar 3x igual a 12. E por fim, eu vou ter aqui que dividir os dois lados por 3. Vai ficar x igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. Ok? Então é só subir bastante o nível aqui, né? Botei multiplicação e divisão, mas pelo fato de você saber que tem que ser feito sempre a operação contrária, você é capaz de resolver essa equação sem muita dor de cabeça, sem precisar ficar decorando bisuzinho, hack, tá bom? E agora vamos para o exemplo final, hein? Olha só o tamanho dessa daí. Tem o soma, tem o multiplicação, subtração, divisão, tudo junto, numa equação só. E elas são assim mesmo, elas são um conjunto de coisas fáceis. Uma equação difícil, eu costumo dizer que é uma soma de coisas fáceis, né? Vou começar, como costumo começar, pela operação de subtração aqui, vou me livrar dela. Em vez de ser menos 2, eu vou somar 2 em ambos os lados. 24 mais 2. Aqui cancela. Vai ficar aqui 2x. Vai ficar aqui 2x mais 3x sobre 5 igual a 26. Certo? Próximo passo, vou me livrar aqui desse 5 que está aqui embaixo.
Vou multiplicar todo mundo por 5. Vai ficar 5 vezes 2x dá 10x. Esse 5 morre com esse, então vai ficar aqui agora 3x. Apenas 3x. E aqui 5 vezes 26. 5 vezes 26. 5 vezes 20 dá igual a 100. 5 vezes 6 dá igual a 30. 30 mais 100, 130. Continha de cabeça boa de fazer, né? 10x mais 3x. Se eu tivesse 10 laranjas mais 3 laranjas, dá igual a 13 laranjas. Que é igual a 130. Por fim, eu vou dividir ambos os lados por 13. Vai ficar x igual a... Pessoal, dica aqui, ó. Quando acontecer essa situação, que os números da frente forem divisíveis pelo de baixo, pode dividir. No caso, quando termina em 0, eu vou ter 13 dividido por 13, que é igual a 1. E eu vou repetir esse zero bem aqui, tá bom? Se não, faz do jeito tradicional, arma a continha de divisão, ok? Olha só, uma equação grande dessa, aparentemente difícil, resolvida em 1, 2, 3, 4 passos. E aí, já tinha visto essa forma de resolver equações de primeiro grau? Eu recomendo que você pratique bastante, monte suas próprias equações, se for o caso, pegue elas em listas já prontas na internet e pratique bastante dessa forma, para só depois se atentar a fazer os truquezinhos de passar para um lado, dividindo, multiplicando, pois assim você nunca vai esquecer como é que é a forma correta de resolver uma equação. Se você quer aprender matemática de verdade na prática, te convido a deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma nova aula. E não esquece de dar uma conferida nos links que estão na descrição, pois lá tem excelentes livros que vão te ajudar a aprender matemática do zero. Até a próxima aula!